paridade está jogando interações diferentes na interação do férmio. A interação eletromagnética que o teu psi está observando é diferente do psi. Só que aqui faz sentido, a gente está considerando simetria de paridade eletromagnetismo. Então tem o desastre de acontecer esses anulamentos aqui, né? Se você quebra a paridade, quadrupolo igual a zero, e você vai dizer, não observei quadrupolo. Seria um desastre isso. Mas como a gente fez a coisa preservando a paridade, que é do eletromagnetismo, então você tem uma possibilidade de ter uma contribuição no grupo quadrupolo. Essa é mais ou menos a discussão que eu queria colocar isso. E agora é só pegar todos esses termos aqui e rodar uma nível, né? Fazer integrações de Fourier nesse negócio, para obter todas as expressões. Então aqui eu vou me concentrar apenas nesse termo aqui. E acho que era mais ou menos essa ideia que eu queria colocar para você, de colocar, olhando a amplitude, já tem uma ideia do que esperar em 4 dimensões. O nosso objetivo aqui são duas coisas. O primeiro é o cálculo em 5 dimensões e o segundo a redução. Então o cálculo em 5 já começa a aparecer muita coisa nova aqui. E agora a redução em 4. Léo, e esse pseudo-spin que está aparecendo, ele pode estar realmente revelando, quer dizer, mesmo que não se tenha feito um estudo ainda sistemático do grupo de Lorentz em 5 dimensões, mas assim, via equação de Dirac, né, fica já claro que realmente o conceito de spin em 5 dimensões é, na verdade, um conjunto de 2 spins, né? Deve ser o pseudo-spin junto com o spin, e eles estão dando a ideia do que é o spin de 5 dimensões, né? Quer dizer, o Fermi tem que carregar esses 2 atributos, né? Mas aí a questão é qual que é o melhor, né? O Fermi quebrando a paridade ou não? Porque parece que o outro Fermi não tem pseudo-spin. Pois é, se você quebrar a paridade. Você pode ter uma interação em 5 dimensões que quebra a paridade. Certo. Daí essas duas coisas viram uma só. Então parece que o Fermi que quebra a paridade tem um spin. E o Fermi preservando a paridade teria 2. Seria 2? Intuitivamente a gente não mostrou isso. Tá certo. Mas o que, olhando a corrente, a gente começa a perceber essas questões. Né? Ô, Léo, assim, eu sou totalmente leigo no assunto. Também sou, né? Mas tem algo em 4 dimensões que, partindo para 5, te indicaria se a paridade deve quebrar ou não, para você fazer essa escolha de qual é melhor? Partindo de 4 para 5? Assim, uma via ou a outra. Sim, tem algo que você possa propor que te fizesse escolher, não como algo arbitrário, eu escolho que quebre ou não, mas algo físico que aconteça em 4, que eventualmente te indicaria em 5 se eu escolho a paridade quebrando ou não. A ideia minha realmente é o que vai marcar aí é o termo de quadrupolo. Se você observar um quadrupolo igual a 0 em 4 dimensões, indica que você pode ter quebrado a paridade em 5. E justamente esse termo aqui se cancela com esse. Eu não mostrei, mas esse aqui é a integral de Fourier disso é o que dá o quadrupolo. Então seria essa a indicação. Agora, se eu observo uma contribuição não nula para o quadrupolo em 4 dimensões, então aí eu posso pensar que seria uma ideia melhor usar o psi duplicado. Talvez eu acho que essa seja a questão mais importante do trabalho que a gente está fazendo. A gente indicar, falar, olha, aonde que você pode observar essas coisas em 4. E parece que o fato de ter esses acoplamentos pseudo-spin com Q, sem ter momento transferido na dimensão extra ou com o P4, como acontece aqui, você pode assim repercutir isso em 4 dimensões. E aí, como eu vou repercutir, a proposta que eu estou tentando trabalhar aí.
estou um pouco perdido. Eu queria explicar aqui a questão de você está em 5 dimensões e como é que você conseguiu fazer uma física para 4 dimensões para você manter a quinta. Exato. É o que eu vou começar a trabalhar agora. A minha ideia é exatamente o seguinte, né? Eu quero... É que a discussão, a gente trabalhou mais isso na primeira aula que eu dei, né? Mas é o seguinte, quando a maioria das pessoas fazem o seguinte caminho, ele pega a ação em 5 dimensões, reduz para 4, e de 4 você calcula o potencial em 4 dimensões. Só que quando você faz essa passagem aqui, você primeiro alterou seu espaço-tempo, porque quando você calcula o potencial, você leva em conta todos os graus de liberdade do teu fermo, do teu campo, no caso de Maxwell, em 4 dimensões. Esse é um problema, você adulterou o teu ponto de partida. E como você adulterou, você pode escolher diversas maneiras. Kremers-Schwarz, Kaluza-Klein ou outros. A ideia que a proposta que eu estava tentando investigar é você falar, não, o meu espaço é em 5 dimensões. Então eu vou calcular a interação em 5 dimensões. E daí agora eu quero fazer a conexão, como que eu tento conectar o potencial em 5 dimensões com o potencial em 4. Porque eu sei que em 4, esse negócio no fundo é 4πr, mas as outras interações que eu discuti na primeira aula. Então eu tenho que fazer uma prescrição, que a gente tem que, é uma receita que a gente vai ter que inventar, né? De tal maneira que quando eu faço a redução, eu obtenho 1/4πr. E assim propor esse outro caminho, que para a gente vai ser, que eu vou discutir com vocês agora. Mas uma pergunta simples. Você está negando a quinta dimensão? Nesse caminho, não. É isso que eu vou mostrar. Não, digamos, porque eu acho que não precisa ter um potencial em 4 dimensões. A tua teoria em 5 dimensões, isso não mantém nada. O que eu vou discutir é o seguinte, né? Nesse caso aqui, o teu potencial ele seria alguma coisa com R2. No caso, vou colocar assim, eletromagnético. Não vou elaborar melhor isso, mas por enquanto só estou discutindo a física. Isso aqui vai com R2, esse aqui vai com R, onde esse R2 coloca assim. E é o teu R2 minúsculo mais a dimensão extra. Se você pega esse negócio e coloca em grandes distâncias, isso aqui ainda continua com R2. Isso não é observado experimentalmente. Você sabe que no mundo macroscópico, o mundo que é dominante. Então eu tenho que mostrar como eu tirar a informação desse potencial e dizer que o comportamento a grandes distâncias cai nisso. Esse é o objetivo. Então eu faço uma pergunta mais simples. Se o teu universo em 5 dimensões já acabou, ou você está fazendo uma brincadeira em 5 dimensões e depois caindo em 4? É o que o pessoal do Kaluza-Klein faz. Fazem 5, mas no fundo eles vão para 4 e fazem 5 como, vamos dizer, um ponto inicial para quando eles não tinham 4. Porque as coisas serão em 5 só, não precisa ser em 4. Você começa em 5 e foge de 5, ou você permanece em 5? Permanece assim, é que está a questão. Vamos elaborar isso mais, né? Mas a minha ideia é mostrar que esse caminho aqui, ó, por isso, é um uso de linguagem que fala potencial reduzido. Mas o que eu quero dizer nisso é, o meu espaço-tempo, ele é em 5 dimensões. Mas a ideia é, nesse caminho aqui, eu vou reduzir a minha interação para 4. Reduzir? A minha interação para 4. Você não tem 5? Pense assim, né? A ideia. Você tá num espaço em 5 dimensões e reduzir a interação a 4. O que eu quero dizer? Vamos supor que a gente está no caso de 4 dimensões. Né? Nosso mundo, que no macroscópio, que é um tempo e 3 espaços. Então, você imagina, existe um material grafeno. Esse material, ele interage no plano. Então, está no plano. Então, ele é um material que vive, está imerso no espaço em 4 dimensões, mas cuja interação dele ocorre no plano
3D, 2 dimensões espaciais e uma temporal. É isso que eu quero dizer que a gente vai fazer ali. É a mesma ideia. Eu estou dizendo, eu vivo no espaço em 5 dimensões, mas eu vou restringir a minha interação em 4. Diferente de dizer, eu vivo no mundo de 5 dimensões, eu vou passar no mundo de 4. Eu vou elaborar isso em termos de conta, mas a física quer dizer isso. O Dória, do ponto como você está querendo colocar a comparação com o Kaluza-Klein, lá em Kaluza-Klein você vai para dimensões mais altas, né, para efeito de estudar simetrias. Quando você faz a redução dimensional, na teoria clássica, na versão clássica, você faz a redução de dimensão mais alta para dimensão mais baixa, já na ação, para você perceber que no teu mundo de 4 dimensões e dimensões mais baixas, você ganha certas simetrias que você gostaria de ver qual é a origem geométrica delas. Mas você, vamos dizer, você reduz, constrói uma formulação clássica, reduz a formulação clássica e faz os cálculos quânticos a partir da teoria clássica. O que a gente está tentando ver é, eu estou em dimensão mais alta, eu faço os meus cálculos quânticos em dimensão mais alta, depois que eu tiver toda a informação sobre os efeitos quânticos, é que eu vou reduzir. Então a gente quer saber se esse diagrama é comutativo. Se você sai do caso clássico em 5D, vai para o caso clássico em 4D e faz o cálculo semi-quântico, você ganha um potencial. A pergunta é, se a gente faz tudo em 5D, a nossa física é em 5D. E aí a gente vai querer ver como é que a gente pode relacionar o nosso resultado de 5D com a física que você observa em 4D. Então você já vai querer fazer uma redução dimensional levando em conta que os efeitos quânticos aconteceram na dimensão mais alta mesmo, não na dimensão mais baixa. Porque Kaluza-Klein é uma formulação em que você ganha as simetrias e ganha o espectro saindo de modelo clássico em dimensão mais alta para modelo clássico em dimensão mais baixa. Aí você ganha o espectro, ganha as simetrias e daí você procede a quantização. O que a gente está querendo ver é que fazer tudo na dimensão mais alta, já incorporar os efeitos quânticos na dimensão mais alta e fazer no final de tudo a passagem para a dimensão mais baixa. Então, quando você faz a redução dimensional, você já está importando os efeitos quânticos, tá certo? Essa que é aquela trajetória que o Léo está fazendo, né, que é a trajetória superior toda da direita, ela não necessariamente coincide com a trajetória usual, que é a trajetória da esquerda. Você faz tudo clássico, tudo clássico, tudo clássico, no final você quantiza. A gente está quantizando primeiro e depois reduzindo dimensionalmente. É isso que a gente está tentando. A questão é que a gente vai estudando esse caminho porque nunca foi feito. Primeiro, esse caminho não foi feito. Não existe receita para fazer isso. Eu só não encontrei. O pessoal só faz esse. Mas o que eu quero dizer é que isso eu estou já importando resultados. Que nesse caminho aqui, você de fato reduz o seu espaço-tempo. Porque quando você calcula o potencial, você leva em conta o teu fermo em 4 dimensões. E o teu fermo em 4 dimensões tem propriedades de spin de 4 dimensões. Quando eu faço aqui, o meu fermo foi preparado em 5 dimensões. Em 5 dimensões, o meu spin não é o que a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo aqui, né? Spin mais, spin menos. Então esse grau de liberdade a gente pode estar perdendo quando faz esse caminho aqui. Só que a minha ideia é mostrar, né? Primeiro eu tenho que mostrar o seguinte, que desse caminho para cá, eu tenho que obter 1/4πr. Só que eu vou mostrar que aqui outras interações aparecem nesse sentido. E daí você pode dizer, vai observar ou não, início de experimento, no caso. E esse termo acrescido, ele vem porque você está em 5 dimensões ou porque você está em 4? Aí que tá, vai vir porque eu estou em 5 dimensões, mas a restringir a minha interação para 4. Restringir interação, não restringir dimensão. É como se eu estou imaginando aquela ideia do grafeno. Eu estou no espaço em 5 dimensões, mas a minha interação ficou restrita em 4. Então, o universo tem 5 dimensões sempre. Tá, sempre em 5. Não é, eu estou aqui discutindo com palavras, mas eu vou mostrar isso. A interpretação que eu estou usando para a teoria. Mas é a mesma ideia, eu imagino
Eu vivo no mundo de 5 dimensões, mas o eletromagnetismo só vai interagir em 4. Em outras palavras, eu vou tomar Q4 igual a 0 aqui, e daí você vai mapear as interações. Com isso eu vou chegar naquele número do 4πr. E essas discussões de quadrupolo, que é se é 0 ou não, vai começar a aparecer no mundo em 4. Mas a ideia é que a gente pode pensar do grafeno mesmo. A gente está no mundo em 4 dimensões, mas o grafeno interage planar. Isso não quer dizer. Você pode formular, muitos fazem, né? Você faz. O meu grafeno eu vou formular uma teoria de campo para ele em 3 dimensões. Né? Você pode fazer isso. Você poderia pensar esse grafeno, que de maneira intuitiva, ele é um material que vive no mundo em 4 dimensões, mas cuja interação foi com a estrela no plano. É uma maneira de pensar também, que é talvez mais intuitiva para a gente. Eu estou fazendo porque, na verdade, nesse caso, vamos dizer, no caso do grafeno, né, vamos dizer assim, os férmions são planares, as redes, né, aqueles honeycombs do grafeno, estão no todo, mas o fóton não necessariamente é planar. Né? Então, o fóton ele pode ter uma noção da dimensão extra que o elétron não tem. Nenhuma coisa pode acontecer ali. Né? Essa dimensão, esse seria o eixo Z. Seria o eixo Z. É a ideia que eu estou querendo lançar aqui. Enquanto esse caminho você vai de fato ver, aqui você o espaço em 4 dimensões, mas quando eu calculo em 5 dimensões, eu levo todas as propriedades do férmio em 5 dimensões. Eu falo da mesma ideia do grafeno. Eu vou pegar o eletromagnetismo e restringir o espaço 4 dele. Restringir a interação. Mas eu já levei em conta todos os graus de liberdade do férmio em 5. Então, as propriedades do férmio em 5 dimensões estão consideradas aqui. Eu quero ver qual é o impacto disso. Essa ideia é profunda, né? São visões bem diferentes. Uma coisa é você ter um espaço em 4 dimensões, e outra coisa é você ter um espaço em 5 dimensões, mas a interação restrita no subespaço. Entendeu a sacada? São coisas bem diferentes. É o que a gente está tentando entender. E qual é a motivação, pelo que o Jutimar perguntou também, qual é a motivação física para isso também? É simplesmente olhar uma coisa em dimensão mais alta e fazer um exercício para ver o que dá em dimensão mais baixa? Ou o que poderia estar motivando? O que a gente está motivando é o seguinte: a gente sabe que hoje as medidas eletromagnéticas são cada vez mais precisas. A gente tem precisões muito altas. A pergunta que a gente está se fazendo é: se nós pudermos detectar desvios, né, muito finos, como a gente detecta, desvios muito finos da lei de Coulomb, a gente pode se perguntar, esses desvios da lei de Coulomb são o quê? São efeitos, vamos dizer, de supersimetria, são campos extras, são partículas extras que podem estar interagindo, ou poderia ser efeito de algum tipo de uma dimensão extra. Então, o que nós estamos tentando mais é nos colocar na direção da dimensão extra é isso. Porque pode ser que a gente, em 4 dimensões, observe na interação férmio-férmio, ou na interação, que nós não fizemos aqui, bóson-bóson, mas na interação férmio-férmio, você consiga medir pequenos desvios, né, da física do modelo padrão. E aí a tua pergunta é: esses desvios da física do modelo padrão estão vindo por quê? Porque eu considerei mais partículas, mais supersimetrias, ou poderia ser efeito de dimensão extra? Um pouco a ideia é essa. Então a gente quer ver se algum efeito de dimensão extra possa dar algum tipo de efeito diferente em 4 dimensões. É isso que a gente está tentando ver. Isso estaria naquelas reticências ali. Isso, naquelas reticências, ali podem estar esses efeitos aí. Ô, Léo, só uma pergunta, um comentário. Vocês chegaram a olhar aqueles trabalhos, no final da década de 90, o pessoal que trabalha na área de bregas, acho que o principal, o que eu quero dizer, é o chamado modelo ADD, Bacani-Hamed, Dimopov e Divari. Que lá tem uma forma. Eles, se não me engano, eles trabalham com calculam o potencial newtoniano. Isso. No espaço com D dimensões e fazem essa redução. Mas lá é potencial newtoniano entre 2 massas pontuais. Você vai em conta na área de estrutura de spin, você vai em conta o que vocês estão jogando. Reduz o potencial. Eles reduzem, se não me engano, eles reduzem o potencial através de uma redefinição da constante de acoplamento. Você teria, por exemplo, em 5 dimensões, o que você teria seria o que eu mais ou menos fazia, então talvez a gente esteja redação da quadrada.
Ou, Em verão não, acho que não. Acho que lá eles fazem lei de Gauss. Não, lá é Lei de coisa Gauss. bem clássica. Clássico mesmo. Eles pegam a lei de Gauss para a gravitação e resolvem. E o que eles obtêm é um potencial que você vai ter um sobre R a mais para cada dimensão extra. O que ele obtém ali seria como se fosse o volume das dimensões extras. Isso. E encaixa isso daí na conta de problemas. Mas supor o espaço é compacto ou não compacto? Não. Tipo a DS, por exemplo, pode ter um espaço de antidecível. Né? A questão deles é que eles fazem, o cálculo é clássico também. Não, é completamente clássico. Agora a gente vai entrar numa discussão que certamente na hora da redução dimensional, isso que o Gustavo está falando, realmente pode acontecer. Efeito da dimensão extra pode entrar para redefinir o que é constante de acoplamento para nós. Isso vai passar. Isso vai passar, isso é natural. Isso Mas acontece quando você trabalha. Isso acontece já em Kaluza Klein. Bom, então a ideia é a seguinte, né? Eu vou considerar apenas esse termo aqui, que é isso aqui é uma constante. Seria a contribuição monopolo. Vamos entrar no tópico aqui, esse aqui é mais rápido. As integrais de momento você já calculou, Léo? Já. Já, né? Para sem massa é simples. Agora para massiva vai cair em função de vez. Então, coloca assim, então o potencial e fica aí menos vida pagar integral de 4 aqui sobre 2 por 4 lembrando que a amplitude ela acho que era menos desse produto aqui eu só estou pegando esse termo. Então esse sinal aqui pode tirar. Então o resultado dessa integral aí, delta 1, delta 2, 4π ao quadrado, R2. Esse R2 ele é R raiz quadrada x ao quadrado mais x4 ao quadrado. Também é mais conveniente escrever em termos do R que a gente tem 3 dimensões espaciais, que é raiz x ao quadrado. Esse aqui é raiz de R2 mais x4 ao quadrado. Onde é aquela ideia, né? Esse maiúsculo I, ele vai de 1 até 4, quer dizer, I até 4. E esse minúsculo, ele vai no setor espacial 3i. Essa aqui é uma integral que dá para fazer, se botar direto no resultado. Então, a primeira ideia que a gente poderia pensar é a seguinte. Se a gente fixa uma grana, então esse aqui seria a coordenada x4, vamos fixar ela como sendo uma constante. Aqui seria o espaço, 4 dimensões, e a dimensão extra. Se eu fixo a grana, para cada partícula 1 e a partícula 2. E eu poderia, como fixar a grana, então espaço 4 dimensões, uma partícula está numa grana, outra partícula está em uma grana, que é uma fatia do espaço total.
Eu quero ver aquela interação sobre R2. Vamos usar essa definição aqui. Isso aqui x² ao quadrado. Escrever dessa maneira aqui. Bom, como a gente imagina que se existe uma dimensão extra, ela deve se manifestar em distâncias pequenas, porque no mundo macroscópico que a gente vive, a gente não está vivendo. Então, aqui, vamos supor que o teu R2 ele é muito maior que o x². Mas que no fundo seria 1 sobre R2, 1, expansão agora, menos x² ao quadrado sobre R2. Aí qual que é o problema? Se a gente está indo para distâncias, grandes distâncias macroscópicas, o teu potencial, ele está indo aqui, como tem o fator 1, ele está indo com 1 sobre R2. E a gente sabe que o observado é 1 sobre R. É o cubo. Então, certamente, você pensar em fixar Brana não é uma boa prescrição para reduzir potencial. Você não obtém o que é observado. Então, isso aqui seria uma péssima prescrição. Se você está imaginando aquele eletromagnetismo. Só discutir que poderia se pensar dessa maneira. Se eu fixar a Brana, mesmo que eu faça um A igual a 0, ainda assim eu teria 1 sobre R2. Problema. A prescrição que eu vou colocar aqui. Vou colocar assim uma proposta. Para obter o potencial reduzido. Primeiro, de uma prescrição que você tem que fazer ela funcionar, senão não adianta. Depois, pode ser que você não entenda fisicamente o que está acontecendo, só que seja só um método operacional. Ainda tem que funcionar. Aqui eu vou dar interpretações. Então, assim, potencial reduzido. Então, assim. Integral deixa isso para potencial em 5 dimensões. Essa é uma prescrição. Primeiro, estou colocando isso. Vou colocar assim. O método operacional. Essa é a ideia que eu vou colocar para vocês. Né? Eu tenho potencial em 5 dimensões e a maneira operacional é toma integral dele em x². Agora vamos discutir o que significa isso fisicamente. Funciona, você de fato, isso aqui te leva ao sobre R. Mas discutir agora a interpretação física disso. Porque a gente parte do pressuposto de que toda redução dimensional é arbitrária, é uma prescrição que você impõe. Kaluza-Klein impõe uma prescrição, o método de Kremer-Cherk impõe outra prescrição. Então, sempre a gente tem que procurar uma maneira de tentar compatibilizar o que a gente quer em 4 dimensões com o que a gente tem em dimensão superior. Então a gente está buscando aí, a partir desse estudo que o Léo está fazendo, ver se a gente pode, de uma certa maneira,
adivinhar, né, propor um método de redução consistente que bata com o potencial de 4 dimensões. Então, a interpretação que eu coloco é o que a gente estava discutindo anteriormente, né? A gente mantém a dimensionalidade do espaço-tempo inalterada. Então, se para mim é 5 dimensões, vai ser 5. Mas restringimos a interação ao subespaço. Isso aqui é diferente de reduzir o espaço-tempo. Essa aqui é a interpretação. Mas eu tenho que mostrar porque eu cheguei nessa conclusão. Aqui, ó. Vamos ficar assim. Pega a integral em x4, calcula isso aqui nessa posição. Tá assim. De maneira geral, vou pensar essas dimensões. Aqui eu vou abrir aqui esse NCI, vou decompor ele em 4. Então seria daqui, 3 aqui, 2π a terceira, integral dp4, 2π, e aí Q escalar R, onde esse é o R pequeno, e aí Q4, x4. E amplitude aqui. Amplitude em 5 dimensões. Já estão, quem é mais malícia já está percebendo o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar essa integral aqui. Eu vou fazer a integração em x4 primeiro. Vou só escrever isso. Integral vezes Q. 2π a terceira. Integral dp4. 2π. E aí, Q escalar R. A integração dx4 e daí q4 x4, vou colocar aqui na amplitude. Esqueci alguma coisa? Acho que não. Só que esse termo aqui é justamente 2π, que essa amplitude de 5 dimensões, ela depende só de momentos, não depende de x4. Então a única dependência que eu tenho em x4 é aqui, isso aqui é uma delta, né? Delta Q4 igual a 0. Aí tá, então essa interpretação começa a aparecer daí, né? Daí agora, se eu integro, usa as propriedades de função delta. Coloco a integração em Q4 de uma delta de Q4, aí eu tomo Q4 igual a 0. Então, no fundo, o significado disso é eu pegar a minha amplitude em 5 dimensões e restringir ela. Por isso eu quero dizer, eu monto a minha amplitude em 5 dimensões
Q4. Isso não significa reduzir o espaço-tempo. Significa reduzir a interação. Léo, se você fizer a redução do espaço-tempo antes, não estou dizendo que você fez agora, mas se você fosse por esse caminho, reduzir o espaço-tempo, sei lá, você me explica no chat. Né? Isso. A ação, por exemplo. Na ação. A amplitude que você ia obter não é correspondente a essa amplitude com Q igual a zero, com Q4 igual a zero, né? Porque é justamente essa a ideia. Uma coisa é você calcular o teu potencial em 4 dimensões, direto, falando o espaço é 4 dimensões. E outra coisa é você falar, eu vivo num mundo de 5 dimensões, mas eu quero restringir a interação a 4. E a maneira operacional que a gente faz é isso, né? Eu pego o potencial em 5 dimensões e faço a integração na dimensão extra. Isso se interpreta como eu estou colocando aqui para vocês. Essa é a discussão que eu coloquei. Quer dizer, no fundo a gente está dizendo, o que o Léo chama de reduzir a interação, no fundo é você dizer que a interação se processa sem troca de energia e momento na quarta dimensão, né? Ao longo da quarta componente. Então a interação está reduzida nesse sentido. Sim. A gente poderia imaginar o seguinte, a gente está colocando P4 igual a zero, significa que, no caso, P diferente de zero, a gente ainda está no regime da teoria em que você tem que começar a ir para a distância muito pequena para ter um Q4 diferente de zero. A gente está no regime ainda muito macroscópico. A gente está pegando uma fase do eletromagnetismo que é todos os processos ficam concentrados no momento transfere em 3 dimensões e o Q4 se poderia assim dizer que é aproximadamente zero. E a gente está vendo só a interação ocorrendo em 4 dimensões. Então essa é mais ou menos a ideia que eu tive. Então a ideia é o método operacional, ele funciona, tem uma interpretação física. E você já reduziu. Opa, desculpa, Dória, pode falar o que é. Cancela as variáveis dinâmicas aqui da dimensão. Sim, o Q4. Mas a questão é que como você montou o seu espaço em 5 dimensões, e eu mostrei, que eu acabei de apagar as amplitudes, você tinha coisas desse tipo aqui, né? Q escalado, esse menos. Você tinha pseudo-spin se acoplando com Q. Então mesmo que você cancele a tua interação com Q4 igual a zero, isso não significa que você não pode mandar esses caras para lá. Ele está chegando mesmo com Q4 igual a zero. Porque no fundo o que eu quero dizer é o seguinte, se pegar o teu propagador em 5 dimensões, restringir ele Q4 igual a zero, ele é diferente de você propagar isso. São coisas diferentes. Isso aqui eu estou propagando, a minha interação está ocorrendo diretamente em 4 dimensões. E aqui, não. Eu vivo no espaço de 5 dimensões, mas a interação está restrita no subespaço 4-dimensional. Você expulsou, vamos dizer, as variáveis físicas que estavam acontecendo no condomínio de 5 dimensões. Nem todas, vamos dizer assim, né? Nem todas. Aquele condomínio de 5 dimensões ficou só para a turma que vai até 4, né? Sim. Nem toda turma. Um carinho vai chegar lá, isso que eu quero dizer. Essa é a física que a gente estava dizendo. É, você mantém os campos, né, e você simplesmente diz que não tem troca de energia e momento numa direção. A interação restringe a troca de energia e momento. Enfim, não dá para usar sauna. Usar o quê? A sauna é piscina. Ah. É só para turma de 4. Exatamente. Só, alguns são privilegiados, né? Mas a ideia física é essa, você dizer que agora, naquela época eu estava só discutindo palavras, estava difícil entender porque não tinha mostrado essas coisas, então eu tive que... Não, esse Q4 simplifica tudo. Ô, Léo, você já fez alguma parte dependente do spin também? Já calculou o potencial dependente do spin? Fez a redução também? Eu já antecipei resultados, né? Falei que o quadrupolo é... Ah, isso você já calculou? Porque isso já está... Tinha aquela malícia, né? Tá certo. Eu sabia onde ia chegar, tá? Na verdade. Um comentário, um pegando o bonde do Dória, talvez a gente possa usar a sauna e até use, né? Só não está enxergando ela.
se eventualmente a gente use a sauna e a piscina, mas não vê que está usando. Então a ideia é essa, né? Você propor uma prescrição, primeiro tem que funcionar, né? Mesmo que você não entenda o que está acontecendo. E a gente tentou dar um passo a mais, que é fazer ela funcionar, mas também interpretar ela. Eu percebi no comentário que anos atrás, agora eu não me lembro a referência, nem o seminário em si que eu vi isso, essa questão de trocar energia só nas 4 e evitar uma, como você fez aí, um caminho onde você pudesse trazer energia da quinta para a quarta, daria para explicar energia escura, por exemplo. Você conseguiria ir por esse caminho da expansão do universo. Tem uma última discussão. Mas pode terminar, desculpe. Pode terminar, desculpe, interrompi você. Tá, que eu não vi, desculpe. Ah, tá. Deixa eu repetir. Não, eu falei que essa discussão de permitir interação só em número de dimensões, se você abre um canal de troca de energia no momento dessa quinta para as outras 4, você poderia explicar mesmo energia escura. Na expansão do universo, você conseguiria dar uma explicação com essa vinda de energia extra dentro da quinta. A minha ideia para justificar essa aplicação é que para você começar a ter um Q4 diferente de zero, você teria que ter um X4 teu, né? Teria que ser muito pequeno. Ou seja, a gente tem que, para começar a investigar efeitos em que o teu eletromagnetismo começa a ter divergência na linha de potência, você teria que entrar em situações muito pequenas. A gente não está nessa fase ainda. Mas daí a ideia é, eu aplico essa ideia e vejo, será que a gente não consegue ainda retirar alguma informação que o cálculo de 4 dimensões direto não tem? A resposta tem informação. Mas essa prescrição ainda não está completa. Vem exatamente a discussão que o Gustavo já antecipou, né? Eu propositalmente omiti as constantes de acoplamento. Você tem o seguinte, quando eu peguei o meu potencial tem uma unidade de massa bem definida, que é a unidade de potencial de energia, a unidade de massa. Massa não, vou colocar assim. Só que ao eu aplicar a integral em x4, eu introduzi um comprimento. Esse aqui tem massa menos 1. Então eu estraguei completamente a questão da dimensão do potencial. Eu preciso dar um jeito de fazer essa prescrição, me dar um potencial em 4 dimensões com a dimensão correta. Então quase lá. De fato, tudo envolve um dx4, essa integração, quer dizer, parece que faz sentido isso, mas a gente precisa resolver um problema ainda, que é a questão da dimensão de massa. A gente está usando aqui sempre unidades em pH cortado igual a C igual 1. Discutindo isso, a gente termina essa parte. A ideia que a gente poderia pensar, se a gente está numa teoria massiva, por exemplo, uma teoria em que o teu portador é massivo, em 4 dimensões seria uma coisa tipo exponencial de 0, R, sobre 4πr. Então esse M0, colocar a massa do portador tipo, e o caule, o inverso dele, colocar assim o inverso dele, te dá uma unidade de comprimento. Então, com isso daqui você tem um comprimento. Te dá uma escala típica de interação. Até que ponto, nesse comprimento, o teu potencial é sensível. Se você tem massa. O problema é que a gente pegou um fóton sem massa. Então, a rigor, essa massa tende a zero, o teu alcance da interação é infinito. Foi até interessante, talvez, ter começado com o caso sem massa, porque introduz essa complicação. Né?
Você não tem massa para definir um comprimento típico para poder dividir por isso aqui e recuperar a dimensionagem de massa. Tem que resolver esse problema. Você lembra daquele seminário que aquele francês deu? Que o francês de nome linearidade? O Luca, né? O Luca. É aquele, né, francês? Ele deu que nunca se mediram que o fóton. Ele deu um número 10,38. Se tem. E nunca se mediu a massa do. O fóton sem massa é uma ficção. Em palavras, né? Assim, que ele deu um número. E eu até estranhei que ele falou aquilo, ele deve saber o que está falando, né? Eu estou dizendo que é mais ou menos essa ideia. Então botar massa não faz mal nenhum. O valor seja muito pequeno. Mas se eu tivesse, por exemplo, um proca, seria uma ideia natural você pensar em definir esse comprimento para restaurar isso. É natural você pensar nisso. Mas eu vou insistir que não tem massa. Daí qual que é a segunda possibilidade? Né? Você utilizar a massa dos férmions. Né? Daí, Você lembra o número que ele colocou? Não era 10 a menos 18? Eu lembro do Elétrons volts. 10 a número. menos 18, é porque ele botou em quilograma. A massa é 10 a menos 18 elétrons volts, né? E se você levar em conta, escondinho só, Léo, se você levar em conta que um GeV são 10 a menos 27 quilogramas, né? Então um elétron volt são 10 a menos 36. Então é isso, era 10 a menos 54, 10 a menos 53 quilogramas que ele tinha lá no limite, né? então, a segunda possibilidade, né? Você tem que buscar uma coisa que tem massa, é o férmio. Daí você coloca 1 sobre a massa do férmio 1, mas daí você vai dizer por que não a massa do 2? Então talvez a melhor ideia seria utilizar isso aqui. Né? Também seria, você pega esse comprimento e divide aqui. Não foi assim que eu segui também, eu achei que a massa do férmio ela não dá uma escala típica de interação como é esse caso aqui. Então a proposta que eu tenho, só antes de colocar isso aqui, né? Isso aqui funciona, né? Se você pegar um integral em dx4 de 1 sobre 4πr2, esse aqui dá justamente 1 sobre 4πr. Dá para se mostrar que isso acontece. Então, essa possibilidade aqui não pode acontecer, porque a gente está assumindo que não tem massa. Essa aqui seria possível, mas não botei ela. A proposta que eu vou fazer é a seguinte, vou colocar assim. Faça as contas na caixa. Na caixa menos L sobre 2 e depois L tende a infinito. Essa é a proposta que eu coloco. Então, vou fazer o seguinte, porque dessa maneira posso dizer que o potencial é limite de L tendendo a infinito dx4 menos L sobre 2 L sobre 2. Aqui agora, nesse sentido, eu posso definir o comprimento L, levando uma caixa. Potencial em 5 dimensões. E tem que mostrar que essa coisa te dá uma coisa finita. Da mesma maneira que se faz regularização dimensional, você introduz um parâmetro mudando a dimensão, mas no final você some com isso. Então, se isso aqui é uma boa proposta, tem que mostrar para vocês que quando tomar o limite tendendo a infinito, o resultado não depende. Quer dizer, não vai depender de L porque o limite está sendo em L. Né? Mas a questão é se está bem definida essa proposta. Ô Léo, nesse caso aí, eu
Estou vendo só talvez um problema que seria usar essa prescrição no lado direito da porque eu vou ter que discretizar os momentos, mas eu imagino que no limite eu posso tomar um momento contínuo. Não, o que eu tinha pensado era com relação, porque você usou em um certo ponto ali, que a integral é d4x da exponencial da delta. Só que isso acontece se a integral é mais menos ou mais infinito. Então, se você vai tomar um limite no final do processo, como é que ficaria essa questão da delta? Não, seria uma delta discreta, no caso. A ideia de mim. Tá, ok. A ideia para mostrar isso aqui é justamente para dar uma representação física. Tá, não, tudo bem. Só para mostrar o que está por trás é restringir a direção. Mas no final você teria sim que aqui eu já nem estou utilizando mais essa posição, já estou pegando o potencial pronto, o potencial não depende mais de Q4. Vai direto para o espaço de configuração, aí você integra x4 entre menos L mais L. Né? Por exemplo, eu não preciso necessariamente utilizar essa prescrição para falar potencial. Eu tive a mesma dúvida que o Gustavo, mas eu entendi. O meu potencial depende de Mx. Você está pegando o potencial que depende das coordenadas de posição, não a amplitude que só depende do momento, né? Tá certo. Mas se você quisesse potencial pela amplitude e tentar entender esse negócio, você teria que fazer discretização de quadro, tudo. Isso, tá certo. E agora vem a última parte, né, que eu vou colocar como hipótese primeiro e vou justificar depois. Eu vou pegar a minha constante de acoplamento em 5 dimensões. Ela é igual a constante de acoplamento em 4 raiz de L. Eu vou no outro quadro discutir a dimensão de massas constante de acoplamento. Então, como a hipótese, se eu mostrar, eu vou justificar isso depois, que essa definição aqui é possível, se eu tenho na caixa um espaço compacto, como o potencial carrega duas constantes de acoplamento, esse raiz de L vai virar um L, vai cancelar com esse L e o meu limite vai estar bem definido. Mas eu acho que isso mesmo é melhor, porque a tua constante de acoplamento aí seria, vamos dizer, a carga elétrica, né? Hoje, daí sim, o meu G4 eu interpretaria como uma carga elétrica. Pois é, e a constante de acoplamento em 5 dimensões, você tem psi barrado, gama mips e ami, o campo de o ami tem dimensão de massa 3,5. Porque eu vou discutir. Pois é, fazer isso. Fazer agora. Tá, mas por enquanto toma como hipótese, entendeu? Tá certo. Eu vou mostrar que a dimensão de massa em 5 dimensões é massa na menos meio. Vou colocar no outro quadro. A dimensão da constante de acoplamento em 4 dimensões é a dimensional. Então justamente esse aqui tem as dimensões corretas. Mas eu preciso ainda justificar o porquê que isso tem que ocorrer. Tá certo, perfeito. Daí, de fato, se a gente fizer tudo isso, o que você obtém aqui é o carga elétrica de 1 e carga elétrica de 2 sobre 4πr. Daí a prescrição está realmente bem definida. Tudo aquilo que a gente achava que era ruim da constante de acoplamento de ser massa na menos meio, você utiliza isso em favor para reduzir o potencial. E aqui realmente você reduz, você obtém a carga elétrica do 1, carga de 2 sobre 4πr. Isso aqui é só uma maneira formal, né? Então foi isso que eu estava pensando mais ou menos, explorar a constante de acoplamento. Agora é só mostrar no outro quadro porque que isso aqui, que eu estou colocando como hipótese que eu não mostrei, é justificável. Daí agora você tem uma prescrição, é só repetir para os termos de spin. Vai sair daí. Eu estou preparando aquele dossiê completo, né? Eu recebi teu e-mail. Tá mais hora, não se deu mais isso, Então, vou colocar assim, deixe 5. 5x. De maneira esquemática, né? Fermi em 5 dimensões.
gama, derivada, C5. Isso aqui tem massa, dimensão de massa na menos 5. A derivada, dimensão de massa. Então, para que essa ação aqui seja dimensional, a gente tem que ter aqui C5. Dimensão de massa dele é massa ao quadrado. Massa ao quadrado. Então vamos ter termos de interação. Novamente de X5. Vou colocar aqui um G5 para utilizar o processo de acoplamento. Se barrado. Quer dizer, assim seria o correto, seria só um espinômetro, a gente está considerando sempre preservando a atualidade. Barrado, gama, C5, campo vetorial em 5. Aqui também colocar o 5x. Daí o F menino ao quadrado seria no fundo BA5. Então daqui a gente tira aqui. Se isso aqui é massa na menos 5, uma derivada massa na 1, duas derivadas massa. 3 meios, né? Comprimento. Então no caso do teu A seria dimensão de massa 3 meios. Agora vamos inserir essas informações no termo de interação, para descobrir qual é a dimensão da constante de acoplamento. Você tem massa ao quadrado, massa na quarta, 3 meios e menos 5. Daí isso aqui tem que dar, se aqui funciona, deveria ser dar certinho. Dimensão de massa a meio, 5, massa na menos meio. Justamente colocando essas dimensões de massa, todo o de acoplamento tem que ter massa na menos meio. Então já começa a aparecer essa questão aqui. Aí porque o L Menos meio. Ele está no G4 hoje. é que o L é elemento de L, a massa na menos 1. E agora, a mesma coisa em 4 dimensões. Se barra 4, Miguel, 4. Isso aqui é massa na menos 4. Então o teu psi, como já conhecido, ele tem massa em dimensão 4 dimensões, massa na 3 meios. O termo cinético para isso aqui massa na menos 4, as derivadas é massa na 1, então o teu A tem massa na 1. Por último, vou fazer aqui o termo de interação. Enquanto x colocar G4 se barra deu 3 meios, com 3 meios dá 3, mais 1, 4, então o teu A como esperado, teu G em 4 dimensões, passa na 0, a dimensional.
Agora, só para ficar intuitivo, por que eu tenho que relacionar G4 com G daquela maneira? Vamos escolher um método de redução dimensional. Se eu mostrar que pelo menos em um caso isso ocorre, isso deveria ocorrer em todos os casos, mas só para deixar mais intuitivo isso. Vamos partir então da ação em 5 dimensões de interação. Integral. Quebrar em D4x. Dx4. Psi. E gama. Derivada. Desculpa, não tem derivada. Só está em termos de interação. Tudo isso em 5. Em termos de interação, você pode tirar o I, né, Léo? Desculpa, não tem. Eu estava pensando em termos cinéticos. Então, vamos supor que o espaço está sendo compacto. Então, X4 compacto. Uma das maneiras de redução dimensional é você fazer a tua dimensão extra ser constante. Então, você pega todos os seus campos, você pega o campo genérico φ, e toma a dimensão extra sendo constante. Você pode ter essa zero. E as derivadas da dimensão extra de qualquer campo é igual a zero. Como aqui o termo de interação não tem derivada, mas se houvesse derivada, você tomaria as derivadas do campo ser igual a zero. Isso te daria uma ação reduzida. É um método, mas acho que esse método fica mais intuitivo para a gente chegar aqui. Então, se todos os campos da teoria têm x4 constante e a derivada nula, então nada depende de x4 na integração. Então, eu posso integrar em x4, já que tudo é constante, integrando, isso aqui geraria um complemento L. Se o teu espaço for, por exemplo, compacto no círculo, esse L é mais que L. O que eu faço? Nenhum campo aqui depende de x4. Então, a integral em x4 gera um complemento L. Significaria integral em dx4. 4x. Só que esse L eu vou distribuir da seguinte maneira. Mais importante. Eu vou distribuir da seguinte maneira. Esse raiz de L cancela e no fundo eu tenho com L que é justamente a integração de x4. E agora vocês observam o que é isso? Qual é a dimensão? Então aqui vamos colocar assim a ação reduzida.
Qual que é a dimensão de massa desse carinha aqui? Se o 3 A5, meios, né? 3 meios. o A5, 3 meios, né? Tá lá. o A5 tem dimensão de massa 3 meios. Se L é massa menos 1, né? Raiz de L, dimensão é massa, menos meio. 3 meios menos meio, dá 2 sobre 2, 1. Então esse objeto aqui tem massa na 1. Esse é o A4, né? Qual que é a definição natural de colocar? Porque esse aqui é um A4, né? É isso que eu vou interpretar como A4. Da mesma maneira, meu psi em 5 dimensões tem massa ao quadrado. Raiz de L, massa na menos meio, massa na 3 meios. 3 meios. Então, o que eu vou identificar isso como meu ferro em 4 dimensões? Aqui exatamente. E aqui, a minha consciência de acoplamento tem massa na menos meio. Mais 1 sobre raiz de L tem massa na meio. Então, justamente essa combinação aqui me dá algo dimensional. Então, é isso que eu vou interpretar em relação a dizer assim, constante de dimensão sobre raiz de L. Isso aqui é G4. Isso aqui é dimensional. O que eu faço nessa prescrição é justamente reescrever o G5 igual a... Já coloquei ali, né? Já colocou ali, tá certo. Eu faço justamente esse aqui, né? Então agora eu justifiquei para vocês, pelo menos no caso, mas tem que acontecer em todos. Se você observar a expansão imóvel dos campos da Klein, eles também vão ter que introduzir um comprimento aqui. Isso, exatamente. Para você recuperar a dimensão do campo em 4 dimensões. E como a minha ideia é faça as contas na caixa é compacto. Então faz todo sentido eu supor isso. Mas depois eu tomo um limite, eu já estou com ele aqui malicioso para recuperar essa dimensão e dar tudo certo. Daí, então, mostrei para vocês que de fato no potencial reduzido você consegue daqui extrair carga elétrica de 1 sobre 4 πr. Então isso parece uma boa prescrição. Então, as prescrições até agora seriam essas. Integra-se o potencial na dimensão extra, né? Essa é a primeira coisa. E reincorpora-se, né? Se redefine o campo constante de acoplamento. E outra coisa, essa integral ela é feita primeiro na caixa, para depois tomar o limite, e as constantes de acoplamento e os campos são redefinidos absorvendo esses fatores de raiz de L, né? Que a integral aquela integral na caixa, vou fazer rapidamente aqui, né? Bom, então a gente está supondo que isso aqui é válido e que esse L cancela justamente com as duas constantes. Então faltou integrar isso aqui na caixa, né? Se integral dx4 de 1 sobre R2 mais x4 ao quadrado menos R sobre 2 R sobre 2. Aqui tem aquele fator, né, exatamente 4π2. Esse aqui é o resultado disso sobre 4π2 1 sobre R 4 tangente de R sobre x4. Isso aqui é avaliado em menos L sobre 2 e L sobre 2. A função arcotangente assim, tem esse comportamento aqui sobre 2, vamos ter sobre 2, isso. Aqui ela vai, entendendo? Então no limite em que x tende a menos infinito é menos π sobre 2, o limite mais infinito é π sobre 2. Então esse negócio no fundo, né, no limite,
entender no infinito. Eu teria 1 sobre 4 e 2, 1 sobre R, e aqui seria π sobre 2 menos π sobre 2. E aí você obtém sobre 4πr. Só se não sei se eu... o π cancela. Π quadrado aqui. Se π cancela, você obtém exatamente 1 sobre 4πr. Então no limite as coisas estão funcionando. Essa é a ideia. Acho que está tangente x4 sobre R, né? Desculpa, é verdade. Eu quero escrever errado. Obrigado. É isso aqui. É isso aí, tá certo. Tangente, quando o x4, quando ele vai tender infinito. Tá π sobre 2 menos π sobre 2. Eu escrever errado. Essa é a resposta. A gente obtém exatamente o que eu Mas o que estava por trás realmente era essa questão que foi fundamental. Isso aqui vai valer para a prova. E vale para a prova, sem dúvida. Então, por isso que eu estava ainda na dúvida, será que se eu ia utilizar a massa do portador, É a mais massa do frete, mais interessante isso, sem dúvida. E só para finalizar agora, a gente pode dar uma interpretação para isso. O que é isso? Potência. Integral de menos L sobre 2, L sobre 2, do x4, 1 sobre L, vou ter potencial em 5 dimensões. O que é isso? Né? Essa aqui é uma média, né? Uma média que é a probabilidade então x4 é igual a 1 sobre L. Ou seja, eu dou a mesma probabilidade para todos os pontos. Isso aqui é uma média. Então, a precisão também tem uma interpretação estatística, né? Que é você fazer essa média para todo o espaço-tempo. Daí finaliza mais ou menos o que eu gostaria. Agora é só fazer isso por spin. A gente mostrou que a questão da carga, né? A carga de dimensão. Vou colocar assim. E aí o spin é dimensão. O que a gente observou é que se você só ficar em interação de monopolo, tanto faz você reduzir a ação ou pegar o potencial e reduzir. A gente obteve a mesma coisa. Mas a questão do spin é que aí está o segredo. O spin em 5 dimensões é uma coisa, em 4 é outra. A gente vai tirar interações disso. O que vai chegar em 4 dimensões nessa prescrição vai ser diferente. Né? O grande resultado vai ser o termo de quadrupolo. Ele vai ter uma... Vou colocar aqui, né? E o termo de quadrupolo já aparece com o que ele é proporcional à velocidade ao quadrado, Léo? Quando eu digo termo de quadrupolo é esse aqui, né? Um QIJ Isso. sobre L3. O QIJ é 3, RI, RJ, menos ΔIJ. Olhando para a amplitude, em 5 dimensões, a gente vai chegar com a seguinte conclusão. Eu tenho um S1 mais I, mais 2J, só que aqui entra a novidade. Aqui é justamente o termo que você vai comunicar o pseudo-spin. Você vai ter esse aqui, S menos 1I, S menos 2J. Em outras palavras, isso aqui, se você calcula o potencial diretamente em 4 dimensões, você obtém isso. Se você faz isso que eu estou colocando, você vai obter esse negócio. Ou seja, o spin está chegando em 4 dimensões. O seu spin, né? Então, se esse carinha aqui ele está contribuindo para uma interação atrativa, esse aqui vai ter um comportamento
reverso. Vai ser um atrativo, o outro vai ser repulsivo e vice-versa. E a questão mais importante, né, que se eu desligo a paridade, esse negócio aqui é nulo. Daí que vem para os demais. Como que eu consigo, pela interação, ver em 4 dimensões, ver qual que é a melhor maneira de escrever em 5. Né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, é o termo de quadrupolo. E o termo de quadrupolo, ele é mais interessante ainda, ele não depende de velocidade. Se eu perguntar, não tem velocidade aí, né? Não tem, só tem posição aqui. Talvez esse vai ser a principal contribuição dessa prescrição. Claro que a gente tem também a ideia do potencial, do cálculo do potencial de spin em 5 dimensões. Isso não foi feito com a consideração do spin. Essa é uma novidade. Da segunda contribuição é trazer esse carinha para a dimensão. Essa eu não fiz as contas, mas olhando para lá. Você já está na prática para saber o que vem, né? É isso que vai acontecer. Tchau, João. Tem mais coisa. Beleza, acho que é isso. Se tiver uma pergunta aí. Obrigado. Não, a gente foi esclarecendo tudo, Léo. Obrigado. E esse termo de quadrupolo aí, Léo, ele veio quando você, olhando a amplitude, ele estava ligado aqui. A qual momento transfer? Estava ligado ao tipo, quando aparecer essa dependência. Só para lembrar aí que eu perdi o que? O momento transfere em 3 dimensões. Ele sai daqui, ó. Quer dizer, aqui pode ser mais um. Tá. Entendi. Se aparecer isso na amplitude, quer dizer, se aparecer isso na amplitude, você cai ali. Mas isso porque já é uma malícia de quem está fazendo. Isso, por exemplo, então, porque em 4 dimensões, para você ter o quadrupolo, eu acho que você precisa ter termos de momento transfer mais alto, né? Como eu disse, a interação em 5 dimensões também vai ter coisas novas, muitas novas interações. Não, certo. Mas pelo que eu já falava, pessoal, observa aqui, né? Isso aqui depende de 4. Certo. Ele vai existir em 5 dimensões, mas ele não vai ser comunicado para 4. Perfeito. Então eu já fui ali já apontando essas coisas. Quer ver os que vão chegar em 4 dimensões. Naquele momento eu destaquei, pessoal, observa que no caso tem um spin mais aqui, tem que ter esse fato, tinha sinal mais, e no outro caso, eu tinha a mesma coisa, com sinal menos aqui, com sinal menos aqui, com sinal menos. Então por isso que eu estou antecipando aqui. Tá ótimo. Daí qual que é as perspectivas que eu acho que poderia, nesse sentido, você pode talvez estender a ideia para a gravitação, ter ferros trocando gravitação, talvez uma gravitação que preserva a paridade. E isso seria mais. Há uma corrente muito grande no sentido de que eles dizem que as interações fundamentais ficam em 4 dimensões e a gravidade seria a única que se estaria em muita posição. Eu acho que seria interessante, Léo, até eu acho que foi o Judimar que falou, sobre a energia escura.